Tá fazendo de novo. Aê, gente. Pra quem não sabe, nós estamos repetindo aqui, né? Tudo de novamente, arrumou o microfone. Eu gosto de falar dos bastidores aqui. Eu chutei sem A última uma hora A gente já falando. começa assim já. Fala, galera, estamos começando aqui mais um Mag Talk. E hoje, como sempre, nós estamos falando sobre o Entre Nós. São temas muito importantes, relevantes para nossa galera. Inclusive, se você não assistiu, queria te convidar a assistir aí Como Resolver Conflitos, que é um Mag Entre Nós aí que nós fizemos, Mag Talk Entre Nós. Então você pode depois acessar esse vídeo, mas hoje nós vamos falar de um tema muito essencial também, que é relacionamentos tóxicos e relacionamentos saudáveis. Realmente todo mundo tem alguma experiência, alguma área realmente para poder falar. E eu tô aqui com um time especialista nesse assunto. Eles vão se apresentar aqui, essa galera boa demais, ó. Olha o sorriso desse homem aqui. Eu ia falar, eu sou menor nessa mesa, mas em alguns graus. Mas assim, em alguns graus. Meu nome é Marco, né? Quem não me conhece. E Pode olhar na câmera. É verdade. De novo eu esqueci de olhar. Meu nome é Marco, por favor. amigos. Amo vocês. Igual eu falei, tô aprendendo esse negócio de câmeras não. Sou chegado, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Você é muito experiente já, Marcão. É isso aí, misericórdia. com certeza. E Bom, eu você, meu amigo? sou o Léo Marques. Uma honra estar aqui com vocês. Leozinho que com casou todos. recentemente, né? Então, Exatamente. recém-casado aí. Muito feliz. Chegando no Nova Mag Talk. fase. Nova fase, né? Nova é bom fase. falar já de relacionamentos sadios. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Legal. E você, meu amigo? Eu sou o Guilherme e é uma honra estar aqui com vocês à mesa. O Guilherme, eu falei antes, mas vou falar de novo, né? Todo meigo, assim, né? Muito doce, né? Eu tô no time do Marco, eu não sei lidar bem com as câmeras. Ele vai bem, né? Ele Vai bem demais. E falando sobre esse assunto tão importante, relacionamentos tóxicos, relacionamentos saudáveis, né? A gente sabe que muitas pessoas sofreram ou sofrem, né, por causa disso, já passaram por algumas situações, eu tenho certeza que vocês também têm alguns testemunhos aqui para falar, mas vamos direto no ponto aqui, porque a ideia é a gente não esgotar o assunto até pelo time, a gente pelo menos levantar uma bola muito importante disso que a gente tem vivido, né? Não na nossa geração, mas isso é independente, são várias gerações, passam por qualquer uma dessas situações. Verdade. E vocês, queria primeiramente perguntar o seguinte, como que a gente pode identificar, né, um relacionamento tóxico, como que a gente identifica isso também, algumas formas de a gente poder saber, né, quando a anteninha ali liga pra gente ficar conectado, a importância de a gente tomar cuidado dentro disso. Quem começa? Léo, faça as honras. Olha que Você legal, é o- como eles são gentis. Que legal, né? Eu deixo Eles você são muito começar. gentis, viu? Ó, relacionamento, leve, né? relacionamento saudável é isso. É isso, quando né? você bota o amigo na fogueira, entendeu? É isso. Entendeu? Já podemos dar o primeiro É o exemplo. primeiro exemplo. Mas eu acho que uma característica de quando um relacionamento ele se torna tóxico é quando você começa a ficar esgotado. Seja fisicamente ou emocionalmente. Se você ali no relacionamento com aquela pessoa, seja um familiar, uma amizade ou um relacionamento ali amoroso, se você está se esgotando com facilidade, alguma coisa tem ali, já é um indício de que você precisa dar uma sondada em como é que está o relacionamento, porque não é natural, não é normal que essa interação entre duas pessoas, né, essa troca que é o relacionamento, ela te jogue para baixo, né? Pelo contrário, o Senhor nos chama para relacionamentos que nos edificam, né? Uns aos outros, né? É um mandamento recíproco, né? Sim. Então, acho que é uma indício. dica aí. É porque entra também naquela questão de o fardo é leve, né? Não só para uma coisa ou outra, mas em tudo que nós fazemos para Cristo, em relacionamento, que é algo mais importante, né? Que Deus fez, a família. Então, se o fardo tá pesado, é porque a gente tá fazendo de alguma maneira errada. Cristo não está no meio de tudo isso. Então, se tá realmente esgotando, se tá ficando... Às vezes é paranoico, né? Você começa a pensar, e se isso, e se aquilo, e se tiver pensando nisso, se... Vai levar um presente e fica, será que vai gostar? Será que não vai? Não vou dar, mas se não der, será que vai ser pior? E acaba sendo aquele consumismo, ao contrário, exagerado, né? Então, você também percebe, automaticamente esgota, mas é algo que você vê a pessoa, você fala, você mudou, né? Nossa, você mudou. E não, é por causa de tudo isso. A pessoa, ela mergulhou de cabeça em algo que não é tão profundo assim, vamos dizer, né? Sim.
Sim, e isso se torna, às vezes, pesado, né? Eu vejo que tudo está atrelado também à identidade. Porque quando você deixa de ser quem você é para caber num lugar que não é o seu, já começa a ser tóxico, né? E a gente tem um hábito, e todo mundo tem um pouquinho dessa parte, né? Tóxica, assim. Mas quando a gente tira Jesus do centro e coloca o homem como centro. E aí eu sempre quero... não tem a ver, né? Um relacionamento ele não tem a ver com aquilo que eu recebo, mas aquilo que eu posso dar. Então, se eu fico sempre esperando receber algo, aí eu começo a ficar nesse lugar de ser uma pessoa tóxica. Sim. Tóxica. E essa é uma mentalidade muito... Já estamos até falando assim... tóxicos e sadios, né? Então, essa mentalidade, primeiro, de você conseguir enxergar isso, né? Enxergar que todo relacionamento, quando você tem uma mentalidade sadia, você não está ali para você receber, mas você oferecer. Eu acredito que esse é o grande ponto, né? Verdade. E você falou sobre uma das características aqui, ser algo pesado, né? A falta de apoio, por exemplo. Porque também eu sei que é um campo tênue, porque tem pessoas assim que tem uma carência tão grande que às vezes elas acham que todo mundo tem que abraçá-las ali, né, ou concordar, e não é isso, né? Isso que tem que ficar muito claro. Não significa que é tóxico pelo fato de você não concordar comigo. Verdade. Mas a falta de apoio dentro de um relacionamento, com certeza ela é uma evidência de algo tóxico, não é, amigos? Sim, com certeza. Precisa... Eu vejo que tem que ser algo mútuo, né? Então, você se sentir apoiado também traz esse lugar de você apoiar, né? Porque não adianta você ficar no individualismo... É uma via de mão dupla, não pode ser uma via de mão única, né? É algo que é bem simples assim, mas entra naquele ponto. Muitas vezes, fala, você conhece fulano, né? Tá na empresa ou algo do tipo. Eu não, o cara não dá nem bom dia pra mim, né? Falei, tá, mas e você dá bom dia pra ele? Como que ele vai dar bom dia pra você se você não dá bom dia? Ah, não, mas ele tem que dar primeiro. Não, mas eu que dou. E aí você fala que não gosta da pessoa sem ter conhecido a pessoa, só porque ela não cumprimentou você. Muitas vezes a pessoa tá ocupada, tá passando, algo do tipo. Mas se você tá se sentindo constrangido ruim, você deu o primeiro passo, né? Sim. Entra naquele ponto, né? Deus nos amou primeiro. Então, não tem por que nós não amarmos uns aos outros. Exatamente. Então, alguém já deu start em tudo isso. E isso tem a ver com um pouco dessa questão da carência, né? Sim. Da pessoa, às vezes... Mas a falta de apoio, ela é bem diferente disso, porque como o Léo colocou, e o Gui também complementou aqui em relação a isso, essa diferença, porque quando uma pessoa, às vezes, está dentro de algo e ela não se sente valorizada nesse processo, né? Então, às vezes, ela também é subestimada, ou às vezes ela é desvalorizada no sentido de ser diminuída. Eu acho que esse é o ponto, né? Se sentir diminuído por meio de comparação, porque isso é terrível. Tóxico demais as comparações, né? As pessoas às vezes ficam... E a gente vê, infelizmente, isso dentro de uma criação de filhos, por exemplo, pais que falam assim, olha o seu irmão, né? Ou que dão preferência para um filho, por exemplo, isso é um relacionamento tóxico. Olha, seu irmão como conseguiu, você não consegue fazer nada. Comparação, isso pode ser elencado como uma falta de apoio, porque por meio da comparação a pessoa é diminuída. Verdade. E pessoas são diferentes. Eu vejo que tem uma pontinha aí também de talvez um pré-julgamento, alguma forma de preconceito. Porque às vezes, no meio da galera, assim, dos amigos e tudo mais, a gente tem muitos tesouros escondidos, assim. Tem uma galera com dons e talentos, assim, sabe, debaixo dos panos, que não tá revelado e entra nesse lugar de subestimar as pessoas, né? Eu vejo que se a gente dá a oportunidade, se a gente permite, né? Se permite conhecer melhor as pessoas, né? Sim. Se permite falar e se abrir com elas e dar essa abertura também, a gente revela muita coisa. E a gente fala, poxa, não é nada disso do que eu estava pensando. E essa pessoa tem essas características, tal, ela faz parte sim. Se torna muito mais inclusivo do que excludente, né? Exatamente. Não sei nem se é essa Achei palavra. muito bonita essa palavra que você usou, inclusive. Excludente. O importante é que eu excludente. entendi, tá certo? Coloque essa palavra no seu vocabulário. LinkedIn.
E aí, Marcão, quer complementar aqui? Eu só carimbo aquilo que eles estão falando. Mas eu volto a repetir que quando eu tenho um relacionamento com o pai, ele me diz quem eu sou. Né? Então, por isso que eu falo, eu acredito muito que tá muito ligado à identidade, assim. Porque se eu tenho relacionamento com o pai, eu sei quem eu sou e eu sei quem meu irmão é. Então eu reconheço nele a vida de Jesus. E quando eu me comparo com Jesus, eu me torno perfeito, né? Porque é isso que a palavra diz, né? Exatamente. Então, mais uma vez eu volto a falar. Isso é legal porque tudo tá atrelado a Jesus. Isso blinda essa questão de você tirar conclusões precipitadas das pessoas. Né? Isso te traz uma proteção em relação a isso. Eu gosto muito daquela parte de Efésios, estava até comentando aqui no bate-papo antes, quando Paulo fala que nós devemos colocar as pessoas como superiores a nós. É lógico que tem gente que pode pegar essa palavra e levar para o extremo, né? Não, todo mundo é superior e se colocar nesse lugar de inferioridade. Sim. Porém, não é nesse sentido que Paulo fala. Ele diz assim, no sentido de o meu irmão ele tem uma importância sobre a minha vida. Então, mais uma vez, não é sobre o que eu posso receber, mas sobre aquilo que eu posso dar. Né? Então, fica nesse tema. Não, isso é poderoso demais. A gente vê aqui um outro ponto muito importante também sobre isso. Nós estamos falando sobre essa perspectiva. Se você tem essa boa relação consigo, com a sua identidade, isso é chave, Marco, que você está falando aqui. Verdade. Você com certeza começa a pensar diferente. E até mesmo você vai começar a se observar nos relacionamentos e você vai ver realmente se tem gente que está realmente está enfermo, né? Porque eu falo que o que está sadio consegue ver se uma relação ela é enferma ou não. Agora, quem não está... Fica cego, né? Exato. E ele sofre, ele fica naquele processo inclinado. Um outro ponto interessante é o ciúmes, né? O ciúmes, porque o ciúmes, ele, além de ser uma forma de controle, todo tipo de controle numa relação é terrível. Isso é muito tóxico, né? Então a gente está falando aqui alguns indicadores. O ciúmes em excesso é muito ruim, né, amigos? Porque com certeza. Ele também representa falta de confiança, né? Enfim, insegurança, entre tantos outros. E magoa, né? Magoa. E como que vocês, se vocês tiverem exemplos também, enfim, pra gente colocar isso. Mas enfim, pode ir. É algo que quando iniciei o relacionamento, né, com a Vivi, te amo. Isso, aproveitou aí. Aproveitar, né? Dá toda vez que tá na frente das câmeras, né? O Então tem que. Solteiro não tem um minuto de paz. Um casado, Um solteiro, um casado e um namorando, né? Noivo já chegando já. Aí, e um pai de família. Isso aí, um pai de família já. Olha que coisa linda. Então, a geração, tudo aqui. Já tá. Exatamente. Maravilhoso. Muito bom. E é algo que quando, antes de entrar no relacionamento, você tem que se entender. Você fala assim, peraí, eu, Guilherme, eu tenho que ser um bom marido para minha futura esposa. Então, eu sou esse homem que ela imagina que eu vou ser. Então, eu tenho que buscar primeiro em mim, para depois estar buscando, não buscando, mas encontrando, Sim. que é diferente, né? O Senhor une os propósitos. E aí, quando teve essa questão que nós começamos a caminhar, a se conhecer, e a questão do ciúme foi algo assim que nunca foi citado, na verdade. Por causa que, novamente, o Marco comentou, a busca por você querer ser uma melhor pessoa para outra pessoa, faz sumir isso. Então, quando a Vivi entrou na minha vida, não foi simplesmente, escolhi ela. Foi algo assim, não. Eu, na verdade, eliminei todas as possibilidades de qualquer outra pessoa na minha vida. Uau, isso é então incrível. é só ela, não é simplesmente uma escolha. Eu, na verdade, zerei todas as outras e ela é a única. Então a questão dos ciúmes não tem essa questão de olhar para uma outra pessoa ou conviveu isso, conviveu aquilo. Então, no caminhar, isso foi alinhado com ela. Então não existiu essa questão do ciúme. E lógico, nós também sendo bem coerentes, de também não ficar sozinho, tipo, com uma amiga, ela com um amigo, ou coisa do tipo, que a gente entende agora. Fala, não, estou no relacionamento, não posso ficar mais tendo algo desse tipo. Então acaba realmente mudando a rotina e o dia a dia. E a aparência do mal também, né, que a Bíblia diz também, exatamente. né? Tudo aquilo Acaba que pode. blindando tudo isso. Cara, isso é muito louco. É a alta definição do amor aí, hein?
Com certeza. É isso mesmo. Muito legal, cara. Check. Anotado check. aqui. Tá vendo aí, Marcão? Muito bom. Na pauta. Mas enfim, outros tipos também, não só. Individualidade. Os filmes ele afeta sua individualidade também, né? Então ele acaba roubando a sua essência, igual eu falei de novo de identidade, não tem como. Ele rouba a sua identidade, porque assim, você coloca a outra pessoa numa posição de assim, eu não sei como definir essa palavra, mas sem o que fazer, porque por mais que ela se esforce, você sempre vai ter algo, e aí vai ficando pesado, igual o Léo falou, isso vai carregando, enfim. Né? Mas chega a beira o egoísmo. Sim. O ciúmes, ele é egocentrista. Assim, existe essa palavra, Léo? Existe. Existe, né? Sim. O ciúmes, ele tem esse teor de egocêntrico, né? Sim. Então, eu me coloco no centro e todas as coisas ruins vão acontecer, insegurança, tá tudo atrelado ali, né? Eu me coloco no centro e pode, qualquer momento, o mundo desabar na minha cabeça por conta dessa pessoa. É muito Não você louco que isso. mas Eu sofri com questões de ciúmes da outra parte em relação a mim, né? Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu tinha, há muito tempo atrás, a vontade de fazer um intercâmbio. E eu estava num relacionamento em que eu viajar sozinho para fazer um intercâmbio era fora de cogitação por causa de ciúmes, né? Por causa da questão de eu estar sozinho num outro lugar, com pessoas desconhecidas, sem algum nível algum nível de supervisão. E aquilo, tipo, mexeu comigo. Falou, poxa, mas então, para continuar esse relacionamento aqui, eu vou ter que abrir mão disso? Tá bom. Vamos ver se faz sentido ou não. E aí, esse relacionamento não foi pra frente por N motivos. Aí? Ninguém percebeu. Mas o chroma key, né? Pega assim, some, tira. Então, aí acabou que não deu certo por N motivos. E aí, o meu relacionamento com a Isa, eu vou aproveitar, Isa, meu amor. Aí sim, hein? Estou muito feliz. Super feliz. Inclusive, nos votos do casamento, eu coloquei essa frase que... Vou fazer na trilha aqui. Eu nunca imaginei que o ciúmes poderia ser apenas um leve tempero na relação, né? Não algo destrutivo, mas algo que é aquele ciúme saudável, aquele ciúme, sabe, tranquilo ali, que é natural de qualquer relacionamento entre homem e mulher. Eu posso dizer que é o cuidado, né? É um cuidado. Isso, é um cuidado. Exatamente. E aí, olha que incrível. Eu comecei a namorar com a Isa, fiz um intercâmbio, eu descobri antes de viajar que eu ia dividir a casa que eu estava com uma outra moça, que era estudante também, eu num quarto, essa moça em outro quarto e a dona da casa, né, em outro lugar, né, em outro cômodo. E era um negócio que eu mesmo falei, poxa, caramba, eu vou dividir uma casa com uma outra moça e tal. Que situação, né? Mas tudo individualizado e tal, né? Eles prezam por isso também, por essa privacidade de cada estudante, né? E no final das contas, deu tudo certo. Essa moça namorava também, a gente teve ali o contato, trocamos... Ela me deu algumas dicas que ela já estava lá há mais tempo, né? A dona da casa foi muito legal. E o tempo todo no relacionamento, assim, a Isa foi show de bola. Incrível. Então, olha como que vira a chave, né? De um negócio que ia até impossibilitar a viagem. Isso foi uma experiência passada, né? Anterior. Era uma pessoa. hipótese, né? Isso inviabilizar essa experiência que eu vivi para um novo cenário sem os ciúmes. Onde tudo isso aconteceu com esse incremento parecidas, de uma mas estudante, né? Pessoas com cabeça diferente. Muito diferente. Nesse sentido. Curadas, né? Porque isso faz muita diferença. Sim. E outra, todo mundo tá aprendendo, né, Léo? Porque Sim, eu acredito que às vezes até essa pessoa, talvez, e outros que a gente passa aqui, lá na frente, elas vão falar, poxa, coisas que às vezes elas puderam refletir, né? Sim. Mas com uma certeza. experiência muito Igual eu importante. tava falando, né? Todo mundo tem um traço de... porque o ser humano, por natureza, é inseguro. Né? Porque a gente tem medo do desconhecido, né? Então a gente fica nessa questão de ciúmes, de... Pô, como que será que a outra pessoa vai lidar? Como que será que ela longe de mim? Sim. Porque você não tá vendo, né? Alguma vivência que você teve nesse sentido? Pode ser por amizade, alguma situação? Já aconteceu. De controle? Uma situação, por exemplo, eu conheci uma galera que
uma era muito agressiva, muito possessiva, a outra muito passiva. E uma afetava a vida da outra de uma forma negativa, porque você ser passivo, você não... Tá dando um exemplo de duas amizades. Assim. Isso, duas amizades. Você colocar... você não colocar limites dentro de um relacionamento, independente de qual seja, você não colocar a sua opinião, você não expor como você se sente, acaba dando margem para que a outra pessoa invada esse espaço que você não está ocupando, né? Uhum. Então, uma pessoa já tinha esse impulso de ser dominante, a outra passiva. E isso afetava de uma forma muito negativa, muito negativa. Eu mesmo, eu tinha muita dificuldade, pela forma que eu fui criado, de ser muito passivo, de aceitar muitas coisas. Então, durante a minha vida, né, durante até um tempo atrás, depois que a gente aprende, amadurece, né, eu dava muita abertura para que as pessoas ocupassem esse lugar na minha vida, né. Então eu deixei de viver muitas coisas na minha adolescência por simplesmente colocar as pessoas num lugar que era meu, individual, que é um princípio também, né, da palavra. Então, enfim, eu acho que todo mundo já passou algum momento desse, né, de ou colocar alguém nesse lugar ou ser essa pessoa de falar, você não tá cuidando de mim como eu mereço. Isso acaba sendo até uma dependência, né? Uma codependência. Tem a ver com rejeição, né? O medo da rejeição. Tipo, de não fazer parte, de ficar de fora, né? Eu acho que o centro de estudo é você identificar qual é o problema. A gente tá lendo o livro A Cultura da Honra, né? A gente tá sempre conversando. Esse livro é incrível, leiam, por favor. Cultura da Honra, muito bom. Denis Silk, né? É sensacional, meu pai, mano. E aí ele fala muito sobre isso, né? Quando ele vai aconselhar, ele fala, mas qual é o problema? Porque às vezes a gente não consegue perceber qual é o problema. E tem uma raiz mais profunda, né? Que aí, se a gente aprofundar aqui... Exatamente, mas sempre tem essa raiz mesmo. Tem uma raiz que às vezes vem da infância, vem de uma situação traumática, né? Um desafio. As pessoas, estavam falando isso até na outra conversa, as pessoas tendem a colocar tudo na mesma caixa. Né? Então, assim, se essa situação que eu vivi no namoro foi frustrante pra mim, foi difícil, então todos os outros não prestam. Né? Porque eu vivi isso dentro da minha casa e você não tem dois pais, você tem um pai. No caso de uma criação biológica, só é possível um pai. Eu acho que outro pode ocupar essa função, não biológica, mas uma função social. Né? Mas, então, as pessoas tendem a isso, falar... Eu não acredito nessa relação saudável pai e filho porque eu tive esse trauma. Por exemplo, uma situação de controle, né? Ou até de subestimar dentro de casa. Pais, por exemplo, que por não terem essa segurança ou não viveram ali uma vida estimulada, enfim, em algum momento eles refletem isso nos filhos. Como, por exemplo, às vezes tem situações tóxicas de pais que terem ciúmes dos filhos. Não, terem o medo do filho se tornar alguém melhor do que ele. Olha que coisa, mas isso é tóxico. Isso é tóxico e infelizmente isso acontece. Né? Então subestimam os sonhos, não celebram. Isso é muito ruim. Às vezes uma vivência que o pai e o filho têm de ser um cara extremamente punidor, né? Pune o filho. Então ele sempre tem que ser o melhor em tudo, mas nunca tem uma recompensa. Ou vice-versa. É tóxico também o cara que só recompensa e fala, meu filho é o melhor, intocável e não erra. E aí ele vai criar uma situação bem difícil, porque formação do caráter. Isso é tóxico também. A gente está falando aqui, mas vocês estão falando sempre de namoros, enfim, são muitas situações que podem gerar esse tipo de ciúmes, né? E amigos, eu queria de vocês, o que a palavra, né, de Deus fala sobre essa questão, né? São tantas, eu tenho até uma aqui, não quero falar aqui para não parecer um sermão, né? Desculpa aí e tal. Mas eu tenho uma que eu peguei aqui em Gálatas 5:22, né? Que ele fala do fruto do Espírito. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós nos enchemos do caráter de Cristo. O caráter de Cristo aparece. Né? E ele fala que o fruto do Espírito ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é bem diferente de um relacionamento tóxico. E aí ele fala o seguinte, se vivemos pelo Espírito, andemos também. Não sejamos presunçosos, falando o quê? Que a Bíblia nos alerta, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Né? Nossa. Precisamos aprender a proteger os relacionamentos. É isso, com certeza. E o que mais que... Paulo fala em Romanos, né? 12:15, Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Né?
Isso é uma característica também, é um sinal de um relacionamento saudável, né? Quando eu vejo uma pessoa vencendo, crescendo em algum sentido, né? E eu não fico feliz com aquilo, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que eu considero, né? Um amigo, um familiar e tal. Poxa, né? Tem alguma coisa acontecendo. E quando eu vejo alguém sofrendo próximo de mim, isso não me abala. Eu passo por aquela pessoa, por aquele momento, ouço aquele problema daquela pessoa, daquele amigo, daquele familiar, por exemplo, e viro as costas, sigo minha vida e nem lembro mais do que aconteceu. Se não fica pelo menos aquela pulga atrás da orelha, assim, sabe? Meu, o que eu posso fazer? Quem que eu posso indicar para essa pessoa conversar? Será que eu consigo tomar uma atitude aqui que vai abençoá-la, que vai ajudá-la nesse problema? Será que eu posso pelo menos fazer uma oração por ela agora? Se não vem esse sentimento também, eu acho que é um momento de a gente se autoanalisar. Falar, poxa, talvez minha vida tá tão louca, tão maluca, que eu tô pensando em tantas coisas que eu não tô conseguindo ver o próximo aqui do meu lado, assim, sabe? Sim. Isso é muito bom, cara. Poderoso demais. Eu tava tentando lembrar aqui da passagem, né? Mas tá lá em Hebreus que ele fala: esforce-te para viver bem com todos, para que você vá em paz com todos, né? Meu, eu bato muito nessa tecla porque é muito o que eu vivi, assim. Mais uma vez, quando eu reconheço quem são as pessoas, né? A palavra diz, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Tudo começa comigo. Então, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo, né? Então, antes de você se preocupar em se relacionar com o próximo, se preocupe em se relacionar com Deus e com você. Porque só assim você vai conseguir amar alguém, vai conseguir andar em paz com todos, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo. A gente esquece dessa parte, a ti mesmo. Então, se ame, por favor. Se cuide, se preserve. Trate suas inseguranças. Poderoso isso. Boa. Poderosíssimo. Lembrei de uma passagem que muitas vezes também a gente... não que esquece, mas é como o Léo comentou, vive no automático. Sim. Às vezes a gente está vivendo, vai acontecendo muitas situações, você fala, não, mas eu vou chegar atrasado no trabalho. Ah, não, mas eu falei que ia chegar em tal horário lá porque eu não vou. Então a agenda se torna o seu Deus. Nossa. Então você inverte a posição de novo, né? Você não coloca Cristo no centro. E aí, quero ler com vocês aqui uma passagem que é 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: o Deus, minúsculo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, junto a tudo isso que foi dito, quando nós conhecemos quem é Deus, nós refletimos a glória de Cristo. Então, o fato de nós entender, amar o próximo como a si mesmo. Então, como você está se amando? Você se ama porque Deus te amou. Então, quem é Deus na sua vida? Não, quem é você? Ele é tudo. Eu fui feito para Ele, por Ele. E assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outro tipo de vida, não existe uma outra verdade, porque ela é a única. Então, quando nós buscamos entender, buscar entendimento, buscar conhecimento de quem é Deus, tudo isso é revelado e o Pai se revela a nós. Porque a palavra de Deus também diz lá em João 14:21, que os que têm os meus mandamentos e obedecem, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu me revelarei. Então, para o Senhor poder estar conosco, se revelar a nós temos que conhecê-lo, obedecer em passo de fé, para que Ele possa manifestar no nosso meio. Isso é muito poderoso. Hein? Poderosíssimo. Eu tô lembrando aqui, Gui, você comentando aqui, como é diferente quando você conhece a Cristo e vive com o corpo de Cristo e quando não. Porque eu vivi essas duas coisas, né? Eu me converti fazem 11 anos, mas toda a parte de ensino médio, um pedaço da faculdade, eu não era crente, não era cristão, assim. Conhecia essas verdades. Eu conhecia... faculdade, 11 anos.
Leozinho já tá, Já tá. já tá na maioridade aqui. Eu sou 30 Só vai, juvenil desse só vai meio. denunciar. Eu só pensei. Eu não vi. Já foi fazendo Tá com a cara de 30. Mas Perdoa. eu tô nos 30 aí, né? E aí, o que aconteceu? Tipo, eu conseguia contar nos dedos, assim, amizades verdadeiras que eu poderia contar, mas que não tinha um relacionamento onde... um relacionamento proativo, vamos dizer assim. Tipo assim, eram amigos, pouquíssimos amigos, que eram ponta firme, assim, sabe? Fiéis e tal, que a gente podia trocar ideia, ia na casa um do outro, se ajudava. Mas não tinha o hábito dele perguntar se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa, ou entrar em algum assunto mais delicado, ou me A questionar. falta de apoio, por exemplo. aparece aí, né? Tipo, chegar assim e falar, mano, você tá errado nisso daí. Era muito difícil isso acontecer antes. E aí eu percebo que aqui não, aqui é o contrário. Aqui o normal, o mais normal, no corpo de Cristo, daqueles que estão conectados, que buscam conhecer ao Senhor, né, e refletir a glória dele, isso se torna o normal, né? Você ajudar, você perguntar se está bem, mano, tem algum motivo de oração? Tá acontecendo alguma coisa? Se preocupar com o outro proativamente, não só esperar acontecer e falar, puxa, caramba, mano, aquela pessoa sumiu da igreja, a gente descobriu que tá com um princípio de depressão, por exemplo, tá com sintomas ali, um princípio de depressão, aí só depois tal. Acontece, não somos perfeitos, mas é a exceção, mas o normal é a gente ter esse relacionamento muito proativo, né? E entra nesse detalhe, o próprio Marco expondo ele aqui, né? Quando pega, manda mensagem lá, e aí, tá bem? Tô, e você? Tá bem mesmo? Começa já, chora e fala. Então é o insistir, né? Porque é no cuidado, no carinho. Então, E isso tem a ver com a questão da transparência, que é uma das coisas que também configura um relacionamento tóxico, né? Que é não ter clareza, que é uma coisa, é meio que um pacto de silêncio, assim, as pessoas não conseguem ter transparência. Isso também é muito tóxico, Verdade. né? Então, um lugar onde você não consegue ser você, ser claro, né? E isso a gente vê que em Cristo, como você falou, né, Léo? Tantas coisas aparecem, cara, e isso é muito especial, assim. Você ter essa liberdade, você poder falar. Tava até pensando aqui no exemplo de Aminon lá e Jonadab, se eu não me engano, em Samuel, que, cara, às vezes a gente precisa, uma dica aqui para todos que estão ouvindo esse podcast, pensar nas suas amizades. Às vezes vai ter que, em algum momento, você vai precisar pensar, Dalila. conectar amigos que realmente são saudáveis da sua vida, porque por vezes você não está tendo estrutura, né? A Minon lá foi pedir um conselho de uma coisa maligna que estava na mente dele, e o cara que não tinha o conselho da palavra, não tinha sabedoria, falou: olha, faz isso aí mesmo. É isso mesmo, vai lá. Os amigos vão apoiar. Se uma pessoa brigou com o outro e falar assim, ó, eu apoio você rejeitou o outro, rejeita mesmo, na verdade você vai colocar você mais na ferida. Isso é tóxico demais. Né? Então a importância é a gente ser claro, transparente, mas ter pessoas que nos ajudam a ver. Eu acho que esse é o ponto, nos ajuda a enxergar. Sim. Saber pra onde correr, né? Exatamente. Nós temos boas referências do nosso lado, dentro da igreja. Eu não estou dizendo que é porque dentro da igreja são as melhores pessoas, mas pessoas com princípios dentro da igreja, pessoas maduras. Sim. Né? Eu já confessei tanta coisa, né, pra vocês, assim, né? O Léo também já tentando marcar almoço, né? Porque eu tenho esse costume de abrir minha vida. E eu já sofri muito por abrir minha vida para pessoas que não precisavam. Né? E eu acabei me expondo e gerando uma exposição sobre a minha vida, sobre outras pessoas, porque eu não consegui guardar isso dentro de mim e contar para as pessoas certas, né? Então, o relacionamento tem que ser algo muito pensado também. Tem que ser, igual a gente comentou aqui. Tem que ter confiança, né? Uma troca. É isso aí. Eu não posso dar tudo que eu tenho para alguém que nunca me deu nada, né? E eu já fiz muito isso. E eu sofri por isso, né? Dentro do trabalho, né? Você fala, aquela pessoa lá, eu que sou solteiro, espero que vocês se identifiquem, mas às vezes a gente bate umas carências assim, né? Não ser hipócrita, e a gente vai comentar com alguém, a pessoa fala, não, mas vai lá, vai. E você sabe que aquilo
não vai agregar. Aquilo não vai te levar para mais perto de Deus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com o nosso coração, porque dele precede todas as coisas, né? E a gente, às vezes, dá uma viajada nisso com essas relações tóxicas, né? Tem algumas relações que a gente não consegue escolher. Por exemplo, ninguém escolhe em que família você vai nascer. Esse é um ponto, né? Você não escolhe quais pais você vai ter, os irmãos. Então, assim, pode ter acontecido, até alguns estão vendo o nosso podcast, estão falando, poxa, mas aconteceu isso dentro da minha casa, situações e tal. É importantíssimo a gente pensar nisso. Por exemplo, um casamento a gente já pode escolher. Sim. Se ele já é tóxico, ele não aparece no casamento. Normalmente ele vai aparecer no namoro. Ele vai aparecer antes mesmo disso. E as pessoas precisam observar esse sinal. Se você está, inclusive, num processo como esse, existe uma grande solução para você, principalmente, assim, é pedir ajuda. Pedir ajuda. Se você já está num casamento, se você observa isso, ou você nasceu numa família, teve relações difíceis dentro da sua casa, peça ajuda. Por isso que é a importância dos amigos. Verdade. Por isso que é a importância na rede e estar juntos com sabedoria, cara, porque muita coisa na vida a gente não vai nem mudar, porque relacionamentos não são recicláveis, né, Gui? Não tem botão de reset, né? Recicláveis no sentido... Perdão, falei reciclável. Descartáveis. Descartáveis. Não é nem a palavra reciclável. É descartável. Hoje não deu, mudei. Não é bem assim. A gente sabe que tem alguns que a gente precisa distanciar mais. Mas não tem que olhar nessa ótica de descartar, né, na vida. Verdade. A gente tem que ter na ótica de a gente conseguir nós mudarmos, né? Ressignificar e pedir ajuda para isso também. Você pode recomeçar. Recomeçar. Né? Tipo, um relacionamento que tá torto, ou ele nasceu torto, de um familiar como a gente não pode escolher, por exemplo. Mas você fala, não, a partir de agora eu entendi. Agora eu vou ter este relacionamento de uma forma diferente. E eu vou trazer essa pessoa, mostrar isso pra ela, porque eu quero recomeçar esse relacionamento de uma forma diferente. É isso aí. E a gente ouve histórias, né, de pai e filho, irmãos que eram afastados, totalmente sem relacionamento, que renasce, recomeça mesmo, né? Exatamente, muitos testemunhos, né, Léo? A gente tem muitos exemplos aqui entre nós. E uma coisa muito poderosa mesmo pra gente pensar nisso, né? A gente conseguir, como você falou, recomeçar, né? Pensando de uma forma nova, e muitas vezes isso passa por conversas difíceis. Sim. Vocês já tiveram conversas difíceis? Nossa. E a gente tem dificuldade de entrar numa conversa difícil, porque tem medo do que vai acontecer, né? Você sentar e ter que... Posso contar um testemunho sobre Não. o que o Léo... Vou levantar, vou embora. Eu vou sair desse lugar. Mas uma coisa que eu pratiquei em casa, né, que... Assim, nenhuma casa eu fui muito bem tratado pelos meus pais, graças a Deus, né? Mas eu sempre tenho alguma coisinha que, né? E uma coisa que me ajudou muito no relacionamento com a palavra é olhar para as pessoas com os olhos de misericórdia. Porque talvez você não recebe dos seus pais, ou você não recebe de um amigo, ou você não recebe, sei lá, independente do relacionamento que você estiver. Porque talvez essa pessoa não recebeu isso. Então como eu posso cobrar amor de alguém que nunca recebeu amor? Como eu posso cobrar a atenção de alguém que nunca teve atenção? Então, quando a gente muda esse olhar, quando a gente olha para as pessoas com os olhos de Cristo, fica mais leve também. Com certeza. E a gente tira esse fardo da pessoa e começa a entender como as coisas funcionam. Isso é poderoso. Poderoso. Eu vivi isso em relação ao meu pai. Antigamente, por N situações de atitudes dele, coisas dentro de casa, assim, eu ficava me questionando. Poxa, caramba, será que meu pai me ama? Chegar a esse ponto de me questionar. Mas a luz... chorando no seu casamento. Chorou muito. Foi incrível, cara. Foi incrível. E aí, a luz da palavra, e tendo esse olhar de compaixão, de misericórdia, assim, olhar de Cristo, eu fui conseguindo discernir e perceber. Nossa, ele me ama e me ama muito. É que a forma de amar dele é uma forma diferente, é uma forma que eu não estou habituado, e ele talvez não saiba expressar isso de outras maneiras. Mas eu consegui perceber, graças a Deus, literalmente, assim, sabe?
Você não descartou seu pai. Não dá. Não dá. Você decidiu amá-lo e conseguiu ter esse tipo A gente de... projeta a expectativa na pessoa, né? A gente projeta uma expectativa na pessoa que às vezes ela não Exatamente. pode suprir. Exatamente. E eu quero evoluir esse relacionamento. Então saiu de um ponto, tipo, -1, zerei, fui pro 1, assim, então já... Rumo ao 10. Rumo ao 10. Então eu quero evoluir isso junto com ele e tal, e desenvolver. Galera, esse assunto tá muito bom, hein? Muito Vontade de bom. dizer aqui. É o autoconhecimento e o conhecimento do alto, né? Quando eu me conheço e conheço o que Deus pensa sobre mim, sobre as pessoas, as coisas começam a mudar. Isso é muito poderoso. Verdade. Pra gente pensar aqui, fica a dica aí pra você pensar também. E tá sendo muito bom. A gente vai parar a parte 1 por aqui. Você foi abençoado, se você já foi, eu queria que você curtisse esse vídeo agora, que você compartilhasse com o maior número de amigos, de pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muita gente. É muito importante a gente se engajar junto aqui. Já deixa aí o seu like nesse vídeo, né, amigos? Com certeza. E fica aqui essa experiência Isso aí. sábia, né? Essa experiência sábia aqui dos meus amigos. Se vocês quiserem falar algo aqui pra galera. É isso, então Sigam lá na eu rede queria... Marco Galvão Underline. Vamos junto aí, né? É aquela frase que parece clichê, mas é pura verdade, que é sobre fiquem firmes e fiquem juntos. Porque sozinho ninguém consegue ir longe. Quem queria andar junto, É isso aí. Acho que eu deixaria, assim, uma questão de quebrar o comodismo, assim, sabe? Pode até olhar pra cá. Aqui, nessa aqui. Olha lá. Tem um brother nosso aqui, o Du, que tá na Nova Zelândia. Beijo, Du. Ele falou uma vez pra mim assim: se nada muda, nada muda. Então acho que pra gente transformar relacionamentos, construir coisas diferentes, a gente precisa fazer diferente, né? E eu acho que essa mudança, ela precisa de de você não ter pré-julgamentos ou preconceitos e você realmente buscar, se você ainda não conhece Jesus, buscar conhecer Jesus. Não a história de Jesus, mas o Jesus da história. É diferente, eu vivi essas duas coisas, são completamente diferentes. Se você buscar conhecer o Jesus da história, você vai descobrir muita coisa. A comunidade da graça tá aqui, essa galera é show de bola. Eu acho que metade do que eu sou hoje é graças ao corpo de Cristo. É o que eu aprendi através da Bíblia e através desses amigos aqui preciosos. A outra metade fica por conta dos meus pais, o ensino, né, tudo mais. Mas eu acho que pelo menos metade do que eu sou hoje é por causa deles. Então, fica o convite para você estar aqui com a gente. E é isso aí. Vamos embora, tamo Eu junto. queria falar, eu amo vocês, mano. Eu amo essa igreja. Eu amo vocês. Eu não conheço, mas eu amo vocês. Quem estiver assistindo, quem não me conhece, amo vocês. Eu sou extremamente acessível, vamos conversar É isso aí. sobre Jesus. É isso, então. Bom demais, galera. Foi muito bom esse Magtal aqui. Compartilha geral aí pra galera. Deus abençoe Valeu. vocês. Tamo juntos. Valeu. Valeu.